Esse é mais um evento da Sobrafir. Eu sou Dejacir Viana, sou fisioterapeuta de Recife, Pernambuco. Sou coordenador do Departamento de Urgência e Emergência da Sobrafir, essa nossa gestão. E hoje estamos recebendo para essa webinar o professor Gabriel Maia e o professor Mariel Patrício. Infelizmente, a doutora Isabel teve um problema de saúde. A gente, de antemão, nós já fazemos votos que não seja nada grave e não poderá participar junto conosco aqui. Nossa webinar é focada no ambiente de urgência e emergência, abordando a inserção do fisioterapeuta no suporte básico e avançado à vida. Nós vamos bater um papo de mais ou menos 2 horas de duração, onde os palestrantes terão um bom tempo para expor as suas aulas e o finalzinho aí do nosso papo, da nossa apresentação, será para perguntas, tá? De antemão, a gente tem um chatzinho aqui, vocês podem ir colocando as perguntas, as mais pertinentes, eu vou provocá-los no final. Então, já agradeço a todos que estão ao vivo e todos que ainda participarão. Essa live ela será disponibilizada, gravada, disponibilizada após uma semana no perfil do YouTube da Sobrafir. Então, chame seus amigos, mostre aí para sua galera, mostre para seus colegas, leve para o seu trabalho, para ajudar a construir mais coisas sobre esse ambiente. Boa noite aos palestrantes, eu vou apresentá-los aqui, já de antemão agradeço a disponibilidade de vocês, de compartilhar um pouco da experiência que vocês têm desse ambiente. Dr. Gabriel, mestre em Ciências Médicas pela UFRJ, especialista em fisioterapia e terapia intensiva adulto pela Sobrafir, fisioterapeuta do HU da UERJ, fisioterapeuta do CTI da Fiocruz, professor do curso de graduação da UNESA e Unifeso e UFRJ, coordenador adjunto da Câmara Técnica de Urgência e Emergência do CREFITO 2, e vocês botam um currículo muito grandes aqui, eu passo muito tempo lá no currículo de vocês, tá? Por isso que eu estou sintetizando aqui, tá? Diretor científico da AFERJ, tá? Professor Mariel Patrício, mestrando em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar da Unirio, pós-graduado em Fisioterapia Respiratória e UTI pela Unisuan, fisioterapeuta da UTI Covid, da Emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, professor do curso de graduação em Fisioterapia da FABA, professor convidado dos cursos de pós-graduação da Berkeley, Universidade Vassouras da Unige, professor do Programa de Capacitação em Covid pelo CREFITO 2, e também coordenador adjunto da Câmara Técnica em Emergências do CREFITO 2. Aí eu sintetizei um pouco do currículo de vocês, que aí vocês colocaram, são currículos muito extensos. Meus amigos, de antemão, muito obrigado aí pela participação, pela disponibilidade. Eu passo a bola para vocês fazerem os comentários iniciais, tá? Boa noite, todos me ouvem? Sim, tranquilo. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer o convite, né, da Sobrafir, agradecer, né, especialmente ao Dr. Dejacir, que agora está à frente a esse departamento, né, recente, e no nosso entendimento que é importante, né, para uma melhor briga, né, da nossa inserção. Então, de antemão, já queria fazer uns agradecimentos. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao convite feito pela Sobrafir, feito pelo Dejacir, nesse novo momento aí ao qual nós estamos fazendo com que a área de urgência e emergência ela possa ganhar e possa criar avanços no nosso campo de trabalho, né, visto que é uma caminhada ao longo de anos, então é mais uma grande associação que está, né, e aí pleiteando junto conosco esse caminho, agradecendo também as pessoas presentes aqui na live, né, todas as inscrições que foram feitas, né, e é claro aí ao Dejacir pelo convite, todos os componentes da coordenação do Departamento de Urgência e Emergência da Sobrafir,
e o Daniel no papel de presidente também da associação. Agradeço, Jaci, vamos em frente aí, que tenhamos uma ótima noite, um bate-papo descontraído e esclarecedor para os colegas presentes também. Posso? Vai lá, meu irmão. Fica à vontade, fica à vontade. Então, foi dada essa proposta de falar um pouco sobre a inserção da fisioterapia no suporte básico, avançado de vida. O Jaci já me apresentou, só queria fazer uns adendos, que agora não estou mais como professor da UFRJ, como substituto, que houve, né, o prazo, né, infelizmente, mas graças a Deus estou lá no meu programa de doutorado lá, agora também como doutorando lá, e agora também coordeno o programa de residência da fisioterapia do Hospital Universitário também Pederneiras, que foi poucos meses atrás, uma nova empreitada. Demais é isso. Então, é importante a gente, antes de entrar no suporte básico e avançado de vida, a gente falar um pouquinho da portaria 2048, que é a portaria que rege a urgência e emergência no Brasil e que está num processo de atualização. E, desde o seu primeiro momento, ela já fala, né, no suporte da fisioterapia e de outras profissões, que ele chama de suporte de reabilitação. Porém, um ponto importante dentro desse aspecto legal é que a presença desses serviços, incluindo a fisioterapia, ela não é obrigatória, né, no contexto de 24 horas pela portaria 2048. Ela depende, ela deixa bem claro no seu texto ao longo da portaria, que vai depender da demanda, né, de atendimento desses profissionais. Então, é bom a gente entender isso para também, né, gerar uma briga melhor. Quando a gente procura saber um pouquinho da parte do aspecto legal em relação às unidades de pronto atendimento, nós temos que ter um entendimento que é uma outra portaria, uma outra demanda. E dentro dessa portaria, da Política Nacional de Atenção de Urgência e Emergência, pensando nas UPAs, elas deixam muito em aberto. Então, elas deixam uma brecha nesse aspecto legal, até para a gente brigar, como, né, conseguimos aqui no Rio, sobre a inserção do fisioterapeuta nesse contexto. É importante a gente ressaltar que em 2019, eu e o doutor Mariel, a gente vai ao COFITO, num primeiro momento, apresentar um projeto que a gente já vem há um bom tempo trabalhando, e no final de 2019 a gente consegue fazer com que o Conselho Federal de Fisioterapia ele reconheça a urgência e emergência como área de atuação através da resolução 509. É importante a gente ressaltar que nesse momento não há um reconhecimento de especialidade, tá? Isso é muito importante a gente frisar, porque houve uma confusão por parte de alguns profissionais. Há o reconhecimento que o COFITO reconhece agora como área de atuação, e o reconhecimento da especialidade, a gente acredita que é uma questão de tempo, e uma questão também que a gente vem trabalhando, e acredito que a Sobrafir, né, também vai ser mais um braço, como as outras associações que, né, podem ajudar a compor a especialidade. Um ponto importante dessa resolução é a questão do suporte avançado de vida que a gente traz, né, que sejam capacitados os profissionais com suporte básico e avançado de vida. Então, a gente já traz nessa primeira resolução essa questão. E nos bastidores, muitas pessoas não souberam, mas logo após a gente ter publicado essa resolução, o CFM dispara um parecer, logo, né, diretamente para o COFITO nos envia, ainda naqueles questionamentos de cuidados avançados, de suporte avançado, e aí a gente criou uma tática para responder esse documento, ao qual eles eram contra a nossa participação dentro dos cursos de suporte avançado de vida. Então, o que eu faço junto junto com o Mariel e junto com outros profissionais? Então, eles falam que o suporte avançado de vida é atividade exclusiva da área médica. E aí, eu mando um e-mail para quem gera a formação do suporte básico e avançado de vida, que é a American Heart. Então, eu mando um e-mail para a doutora Wanda, que representa uma médica, que representa na América Latina e América Central a formação do BLS e do ACLS, e conto um pouquinho da nossa história, e pergunto para ela sobre essa proibição. E aí ela me responde que o curso de ACLS está dirigido aos profissionais de saúde que participam, né, em termos de administração medicamentosa, participação na RCP,
no manejo da parada cardiorrespiratória. Não, e ela diz ainda que não há qualquer distinção entre os profissionais de saúde. Porém, ela pede que nós entremos em contato com os cursos, né, a nível nacional, a nível local, para entender essa questão. Então, a gente passa a entender que é uma coisa cultural, uma coisa do passado, que alguns sabem da história de São Paulo, mas que não nos interessa. Nos interessa que quem tem que proibir a nós de alguma coisa é a American Heart e não o CFM. E a partir disso é realizado um documento, com esse documento da American Heart, e é encaminhado ao CFM, e em paralelo a isso, a gente refaz a 509, e gera uma atualização em relação que o fisioterapeuta ele tem que buscar um suporte avançado em cardíaco em adultos ou um curso de capacitação similar em suporte de vida ao paciente crítico. Então, é uma brecha um pouco jurídica que a gente cria, um caminho jurídico para que não houvesse qualquer tipo de questionamento, e leva em consideração algumas questões sobre a utilização da ventilação mecânica invasiva, a oxigenoterapia e a ventilação mecânica não invasiva, que estariam, né, dentro do suporte avançado, e a questão do time de resposta rápida, que o Mariel vai abranger de uma forma com vocês. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue, através de um projeto de lei, em parceria ao CREFITO 2, a questão das unidades de pronto atendimento, participamos de uma reunião com o senador Luiz Felipe, enfim, para essa questão das unidades de pronto atendimento já estarem presentes. Então, a gente já tem um projeto de lei aqui já aprovado, né, no estado do Rio de Janeiro, e a questão das urgências e emergências. Então, aqui no Rio, a gente está num avanço importante político, e aproveitando desse momento pandêmico, né, que a gente tem que passar por ele sendo reconhecido, né, e não conhecido. Então, a gente, em 2020, também, a gente tem uma reunião dentro do Ministério da Saúde para apresentar todo esse processo e gerar um início de uma conversa também pensando, né, nesse braço a nível nacional. Nessa reunião, a gente apresenta um mapeamento do fisioterapeuta nos hospitais de urgência e emergência do estado do Rio e São Paulo. Então, a gente utiliza dos conselhos regionais, que são um braço importante também, e a gente colhe uma série de dados que eu não vou apresentar aqui, não por nenhum problema, ao contrário, esses dados são dados da fisioterapia, mas a gente consegue mapear a presença do fisioterapeuta de 24 horas, em quantas unidades, qual o tipo de formação que esse fisioterapeuta tem. Então, a gente apresenta todos esses dados nessa reunião do Ministério da Saúde, que foi muito interessante. E entrando um pouquinho no suporte básico e avançado de vida, a gente tem que entender que urgência e emergência, elas são palavras similares, mas com definições diferentes. A urgência, a gente tem um paciente com uma ocorrência imprevista, com agravo, com ou sem risco potencial de vida. Enquanto na emergência, a gente tem um paciente em risco iminente de morte e ele precisa de um atendimento de forma imediata. Em ambos os atendimentos, a gente entra com suporte básico e, muitas das vezes, em alguns casos de urgência, é necessário suporte avançado, quando essa urgência se torna uma emergência. É importante, dentro dos cursos de formação também, de suporte básico e avançado de vida, seja ele no contexto clínico e no contexto de trauma, né, o PH-TLS traz muito bem que saber onde procurar e como avaliar, a fim de encontrar lesões e distúrbios, é tão importante quanto saber o que fazer depois que os mesmos forem encontrados. Eu costumo falar que dentro da sala de emergência, dentro da atuação da urgência e emergência, a gente pratica algo muito parecido com o déjà vu. A gente está sempre com um olhar daquilo que pode vir a acontecer, por mais que aquilo não esteja acontecendo. E é impossível conversar sobre suporte básico de vida com qualquer profissional, seja ele médico, fisioterapeuta, enfermeiro, seja ele quem for dentro da sala de emergência, se você não tiver alinhado às diretrizes da American Heart ou as diretrizes do PH-TLS, quando a gente fala, né, do trauma. Então, é muito importante a leitura, e eu costumo falar que todos devem ler a diretriz de 2015, porque de 2010 para 2015 houveram grandes mudanças. De 2015 até 2020, que eles publicam anualmente, porém de 5 em 5 anos há uma atualização um pouco maior. A de 2020 vieram com poucas, mínimas mudanças, porém a de 2015
é um marco dentro da American Heart, porque muda o protocolo de uma forma significativa. Então, é importantíssimo, como em qualquer área, a gente está alinhado com as diretrizes que são baseadas em evidências, e esse material é disponibilizado pela American Heart na tradução, né, na tradução português para o português e no inglês. Uma das modificações importantes de 2015 e que existe até hoje é que antigamente só existia esses elos para o suporte básico e avançado de vida, que eram os elos a corrente de sobrevivência do ambiente extra-hospitalar. E a partir de 2015 passa a existir o elo do ambiente intra-hospitalar, que ele mantém como primeiro elo. Aliás, ele cria como primeiro elo a vigilância e a prevenção, que é muito, muito feita, né, por todos nós, mas muito mais pela equipe da enfermagem. E o grande importante é que o reconhecimento e o acionamento da ajuda, isso se mantém no ambiente intra-hospitalar. Então, a partir do momento que você se depara com uma situação que gera uma urgência, uma emergência, você precisa acionar a sua equipe antes de começar o exame primário, né, do ABC, se for no protocolo de trauma, e CAB no protocolo clínico. Então, aqui já é em relação ao protocolo clínico, que é iniciar as manobras de ressuscitação de forma imediata, a desfibrilação num tempo mais rápido possível, no reconhecimento desse ritmo, se ele é chocável ou não, e o suporte avançado de vida, os cuidados pós-PCRs, quando eles se mostram presentes. Um outro ponto importante de 2020 é que eles criam, né, aliás, eles se atualizam com a modernidade do momento, do acionamento da equipe, né, através, né, de uma imagem, uma coisa mais moderna. Hoje o próprio iPhone, a gente sabe que ele tem alguns APs, seja eles para acionar a sua equipe dentro de um ambiente intra-hospitalar. Então, hoje a gente já tem, às vezes, um próprio telefone, como nos hospitais da Rede D'Or, específico para a unidade de emergência, para ser acionada a equipe, né, o time de resposta rápida que o Mariel vai falar. E um grande importante também, muito interessante, é esse elo de recuperação, né, do cuidado pós-PCR. A American Heart, ela entende que esse paciente, ele ainda continua na vigência de se tornar um paciente de urgência e emergência, e ele precisa passar por esse processo de recuperação, e que nós também estamos interligados. Então, é muito importante que a gente reconheça todo esse processo que o paciente passou. Tá? Uma outra importante de atualização de 2020 é a questão da valorização do trabalho do fisioterapeuta como integrante dessa equipe e o fortalecimento que eles trazem muito na fala deles do trabalho transdisciplinar integral na recuperação desse paciente dentro da atenção continuada. Outro ponto importante que a gente trabalha muito, né, eu e o Mariel, é através, né, do treinamento, mas um treinamento gerando um feedback para esse profissional, né, que é o fisioterapeuta. Então, é importante que a gente tenha recursos como esse manequim que informem o nível, o grau, a profundidade da sua compressão e o tempo da sua compressão, como vocês estão vendo aqui, um pouquinho embaçado, né, no meu celular. Esse manequim possui um Bluetooth, um sistema de Bluetooth, onde ele passa toda a informação em relação à manobra de RCP. Então, é importante que o treinamento eles tenham um determinado feedback visual para esse profissional. E aí, quando a gente entra no suporte básico e avançado de vida, até 2015, nós tínhamos o ABC para pacientes clínicos e pacientes de trauma. Porém, em 2015, o protocolo muda para o paciente clínico. O C toma a frente do A e do B. Né, voltando só um pouquinho nos significados, né, das letras, C se refere a controle de hemorragias e circulação, o A, abertura das vias aéreas e estabilização da cervical, e o B, ele significa respiração, ele não significa mais boa respiração, porque houve algumas mudanças em relação à conduta. O C toma a frente no protocolo clínico, uma vez que várias pesquisas, vários ensaios mostram que num paciente clínico, quando eu verifico o pulso central de forma precoce e reconheço a parada cardiorrespiratória de forma precoce, esse paciente tem uma mudança de desfecho em termos de prognóstico. Então, a partir disso, C toma frente. Então, o que eu observo na minha prática diária é que ainda há um bate-cabeça em relação a essas condutas, e até quando a gente também
sai um pouquinho da nossa área, como todos viram aí no final de semana, né, do atleta na Eurocopa, tendo um mal súbito e as manobras sendo realizadas de uma forma extremamente desorganizadas. E é muito importante, uma coisa que as pessoas confundem muito dentro do exame primário, que a gente deveria começar o exame primário através desse protocolo, checando a responsividade do paciente e avaliando o pulso central. E muitas das vezes o profissional na frente do paciente na sala de emergência, ele está preocupado com o que o protocolo chama de exame secundário, que é justamente monitorizar, instalar oxímetro, outras condutas que dentro do suporte básico e avançado se faz de forma secundária. O exame primário ele deve durar em torno de 30 segundos, sendo feito de forma contínua, sem interrupções. Então, é importante a gente entender que a nossa preocupação diante de um paciente de urgência e emergência, ela não tem que ser, no primeiro momento, monitorizar ou pegar oxímetro, ou seja lá o que for. O primeiro momento tem que ser fazer o exame primário, né? Checar a responsividade, checar pulso central, checar pulso periférico, checar perfusão capilar periférica. E aí eu vou para a cervical. Se ela não estiver alinhada, eu alinho, né? Já não pensando em qualquer tipo de trauma, que o paciente não tem, mas eu tenho que alinhar essa cervical até por conta da passagem de ar que vai se dar na avaliação mais à frente. Então, dentro da questão da via aérea, eu preciso primeiro inspecionar a via aérea para identificar se tem algum mecanismo obstrutivo, seja ele sólido, líquido, e aí a partir disso, ou a língua, e a partir disso identificar a melhor manobra de abertura de via aérea. Então, rotineiramente, um outro erro que eu vejo é o paciente em episódios de vômito, em episódios de qualquer tipo de vômito ou qualquer expulsão de líquidos de vias aéreas, e aí o profissional fazendo a manobra de abertura de via aérea inicialmente, para depois fazer as demais manobras. Isso pode evoluir com desfechos muito graves, como a broncoaspiração, por exemplo. Então, a gente sempre inspeciona, identifica o que tem nessa via aérea para poder entrar com as condutas e aí, em algum momento, fazer a manobra de escolha de abertura de vias aéreas, que são 3. Anteriorização da mandíbula modificada e a hiperextensão da cervical. Tá? Então, secundariamente, e aí nós vamos para o B, e aí a gente faz a avaliação da respiração. Não existe mais ver, ouvir e sentir no B, tá bom? E aí, secundariamente, após ter feito todo esse exame, aí sim, a gente vai monitorizar esse paciente para aferir sinais vitais, oximetria, entender o eletrocardiograma através, né, do traçado, monitorizar essa pressão arterial, também um ponto importante. Eu gosto muito de falar da pressão arterial, que quando um paciente não tem pulso periférico, eu não preciso mais de outra informação para saber que ele está hipotenso. A ausência de pulso periférico significa que essa histórica está menor do que 80 milímetros de mercúrio. Então, esse paciente já está hipotenso, eu tenho uma informação muito fidedigna, tá? Reavaliar essa via aérea, que é muito importante aí num segundo momento, para você tentar entender se esse paciente é um potencial para que ele evolua para uma via aérea artificial, e reavaliar o processo de oxigenação e ventilação que você vai, né, instalar ou não vai instalar para esse paciente, que vai desde a oxigenoterapia, passando também pelo CENAF, que está dentro da oxigenoterapia, e pela própria ventilação não invasiva e pela própria ventilação mecânica invasiva. Então, depois ele pede para você, ele reavaliar a circulação, e aí avaliar de uma forma mais específica, e aí muitas das vezes a medicina já roda um eletrocardiograma nesse momento, e muito importante avaliar as intervenções e manejos de dor, paciente clínico, paciente cardíaco, é importantíssimo que seja feito o controle da dor, até para a gente ter também uma informação mais precisa em relação ao padrão ventilatório desse paciente. Então, alguns pontos chaves da American Heart do protocolo de 2015 que se mantém, tá? É que o reconhecimento é precoce da PCR, por isso o C vem à frente, não existe mais ver, ouvir e sentir no protocolo clínico, tá? O socorrista leigo, né, porque eles fazem uma especificação para o socorrista leigo não treinado, ele pede que o socorrista é RCP somente, então não precisa se preocupar com a ventilação. CAB ao invés de ABC, que a gente já conversou, a RCP de boa qualidade, que houveram algumas mudanças em relação a profundidade, onde a gente trabalha agora
de 5 a 6 centímetros, antigamente era de 4 a 6, agora a gente precisa comprimir esse tórax de 5 a 6 centímetros, a velocidade também aumenta, antigamente a gente trabalhava de 100 a 120 compressões por minuto, hoje é de no mínimo 120 compressões por minuto, então mudanças importantes. E o que o Mariel vai falar, que é a implementação dos times, tá? De resposta rápida e em paralelo aos times de parada de cardiorrespiratória. E aí o importante para a gente tentar fazer essa importância da formação é porque a indicação dessas condutas, que são muito ligadas, né, ao que a gente está conversando aqui dentro da SOBRA-FI, então condutas, né, ventilatórias, a gente precisa seguir o racional do exame primário e não o racional da terapia intensiva. Esse foi um erro que eu cometi durante alguns anos, mas com a formação, buscando os cursos, etc., eu comecei a entender que a indicação dos meus recursos, ela não podia ter aquele racional da terapia intensiva. A técnica é a mesma, porém o racional tem que ser em cima do CAB, ou em cima do ABC. Eu não posso levar um racional daquela semiologia clássica da terapia intensiva, porque senão eu não vou identificar a PCR de forma precoce. Então, eu preciso, além disso, indicar e utilizar essas condutas pensando nas possíveis causas de PCR precoce. Tá? Porque quem vai resolver esse problema de forma definitiva para mim é se esse paciente evoluir para uma enfermaria ou evoluir na terapia intensiva. Eu preciso dar tempo, eu preciso gerar tempo de ouro, momento de ouro, como eles gostam de falar, para que esse paciente tenha um desfecho de não parar da cardiorrespiratória e ele consiga chegar de uma forma mais estável dentro ou da enfermaria, ou dentro da terapia intensiva, ou dentro do centro cirúrgico, caso ele seja indicado para essa situação. E a gente conversa muito sobre isso num capítulo que eu escrevi com o Mariel e junto com o professor Leandro Azeredo, dentro do material da Profísio, da SOBRA-FI, a gente conversa bastante sobre isso, sobre algumas situações específicas, desde edema agudo de pulmão, a crise asmáticas, a pneumonias virais e etc. Então, se a gente pensar nas possíveis causas de PCR precoce, a gente tem os 5Hs e os 5Ts, tá? Já preconizados pela ACLS desde 2013, e são muito legais, porque o meu raciocínio ele vai estar ligado muito aos 5Hs e os 5Ts quando eu recebo esse paciente. Hipovolemia, hipóxia, hipotermia e hipercalemia e acidose é o que mais mata o meu paciente dentro da sala de emergência. Então, eu preciso, através das minhas condutas, minimizar algum desses Hs e também não piorar um desses Hs. Né? Então, se eu entro com a ventilação não invasiva num paciente que tem uma tendência de uma hipotensão por conta de uma baixa hipovolemia, eu posso piorar o quadro dele e facilitar a parada cardiorrespiratória ou uma situação mais crítica, com um paciente com disfunção de VD. Então, preciso entrar com as minhas condutas muito pensando nesse racional. E pensando nos TEIs, tem um tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, a trombose pulmonar, que estaria ligada aos TEPs, as tromboses miocárdicas e os pacientes o T ligado a overdose de drogas querinatoxinas, tá? A proposta um pouco mais atual é o PET-4MD, que nada mais é do que uma correlação dos Hs com a conduta que você deveria adequar para esses pacientes de forma multidisciplinar. Então, como, por exemplo, aqui a hipóxia, ele pede para você garantir uma oxigenação e ventilação adequada. Tá? Então, o PET-4MD é interessante que ele traz as possíveis condutas para você minimizar as possíveis causas de PCR a curto prazo. E aí, só falando um pouquinho, porque o nosso objetivo aqui não é entrar em prescrição, e sim, né, nos cuidados. A gente sabe que a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação à hiperóxia e à hipóxia. A hipóxia, eu acho que está muito óbvio no nosso raciocínio, porém a hiperóxia, ainda, ao meu ver, ela continua sendo negligenciada, e essa revisão com meta-análise, ela traz de uma forma muito interessante o efeito da hiperóxia em relação ao componente cardíaco, e que é grande parte dos nossos pacientes clínicos, do protocolo clínico, são pacientes cardíacos. Então, a gente sabe que a hiperóxia, ela em indivíduos, tanto indivíduos saudáveis quanto indivíduos cardíacos, seja ele com doença arterial coronariana, IC e pós-cirurgia cardiovascular, a hiperóxia, ela gera uma diminuição da frequência cardíaca, gera uma diminuição do débito cardíaco, tá? Lógico, e ela acaba gerando também uma redução
né, do volume sistólico, que não está escrito aqui, mas principalmente por essa resposta do sistema nervoso autônomo, que é uma das primeiras respostas, a gente acaba diminuindo o débito cardíaco. Então, a gente se depara com um paciente, às vezes, em franca, um quadro clínico cardíaco, podendo gerar uma parada cardiorrespiratória, e a gente oferta a oxigenoterapia, muitas das vezes por uma taquipneia, dispneia, que não é de origem ventilatória, acaba gerando uma hiperóxia, e a gente gera, né, facilita que a disfunção cardíaca ela piore com a nossa má prescrição em relação à oxigenoterapia. Outro ponto importante é que ela aumenta a resistência vascular sistêmica e de forma considerável em pacientes saudáveis, cardíacos, seja eles I6 ou doença arterial coronária. Então, imagine um paciente em franco quadro de IAM e você oferta oxigenoterapia causando hiperóxia. Você vai estar aumentando mais ainda essa resistência vascular e podendo gerar uma piora desse quadro. Então, por isso que é importante que você entenda o suporte básico, o CAB, dentro desse contexto, para que o atendimento ele seja feito de uma forma eficaz. A gente tem a publicação desse guideline, que acaba sendo para pacientes críticos, mas a gente acaba levando ele para a sala de emergência, porque é uma recomendação muito boa, e trabalha com vários perfis de pacientes, e, no resumindo, ele nos sugere que a gente trabalhe numa faixa de 92 a 96, exceto algumas doenças que a gente já sabe que existe uma cronicidade e uma resposta mais baixas também em relação à saturação. Um outro trabalho bem importante, né, que sai um pouco mais recentemente, é esse trabalho sobre a questão do baixo e altos alvos de oxigenação em pacientes com insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, e nesse trabalho, de forma resumida, com 2.928 pacientes que eram admitidos na unidade de terapia intensiva em 12 horas ou menos antes, eles já estavam recebendo 10 litros, né, de oxigênio por minuto em um sistema aberto, e com em torno de uma fração inspirada de 0,5 em um sistema fechado. E os participantes foram designados aleatoriamente para receber uma oxigenoterapia com um alvo de um PO2 de 60 ou com um PO2 de 90. E o que foi observado é que não houve uma alteração em relação a desfecho de mortalidade quando você buscou um PO2 de 60. Então, eu sempre me pergunto muito se nós precisamos rever os níveis de corte de PO2 para cada perfil de doença, para a gente não subestimar essa troca, né, que está, ou esse problema de troca que está existindo. Trazendo agora o CENAF, que seria uma outra conduta de oxigenoterapia alto fluxo, é bem importante que a gente utilize, associado ao CAB e na implementação, o ROX, que é uma ferramenta excelente para você utilizar na emergência, a partir do que você precisa apenas da saturação, da FO2 que você vai instalar dentro e vai prescrever dentro do CENAF, e da frequência respiratória. Né? São parâmetros que você pode ter a qualquer momento, e dentro do exame secundário, que se encaixa após o exame primário, você tem essa informação, e trabalhar com os valores de corte é importantíssimo. E também esse trabalho ele traz uma proposta de você trabalhar em cima de um delta, quando o paciente fica limítrofe. Então, por exemplo, em 2 horas você avalia o primeiro ROX desse paciente, esse ROX gera um marcador em torno de 2,86, ele pede para que você aumente o suporte, seja o fluxo ou o FO2, e em 30 minutos você refaça o índice de ROX. Se esse valor tiver uma diferença de menos que 0,5, ele sugere que você considere a intubação e converse com a equipe médica. Então, uma ferramenta importantíssima para a gente monitorizar. O CENAF, eu costumo falar que é muito confortável você instalar o CENAF e virar as costas para o paciente. O CENAF ele deve ser monitorizado, tá? Muito bem monitorizado. Na Fiocruz, eu falo para as pessoas, a monitorização é feita de 30 minutos até a primeira hora, e depois 2 horas, 4, 6, 12, 24, e aí depois de 12 em 12 horas desse paciente. Então, é muito importante essa monitorização do índice de ROX, é uma ferramenta excelente que se encaixa perfeitamente dentro do exame primário e do exame, do exame após o exame primário,
dentro do exame secundário. Pensando na ventilação não invasiva, a gente já conhece o HCOR, que é uma ferramenta importante, esse é o trabalho que origina o HCOR, importantíssimo, né, para você predizer, né, ele se mostrou um importante marcador de predição de falha, porque dentro do trabalho dele, ele viu que quando ele avaliava a frequência cardíaca, pH, nível de consciência através do Glasgow, a relação PF e a frequência respiratória, e esses pacientes tinham uma pontuação que está aqui mostrada para vocês na tabela menor ou igual a 5, houve uma taxa de falha de 18,4%, uma mortalidade de 21%. Enquanto pacientes com uma pontuação maior ou igual a 5, a taxa de falha foi de 87%, com uma mortalidade de 65%. E quando eles fizeram uma análise estatística para entender a força preditiva dessa pontuação, eles viram que havia uma força muito grande para predição de falha, quando a pontuação gerava maior ou igual a 5. Então, eu costumo falar que dentro da emergência, muito mais do que predizer o sucesso, a gente precisa predizer a falha daquele recurso que a gente vai estar implementando para esse paciente. Então, uma ferramenta bem importante, que eu acho bem interessante também para a gente estar aplicando dentro da sala de emergência. E pensando em suporte avançado, a American Heart ela já traz muito isso, a questão do eco à beira-leito, e, né, para a questão, para verificação de níveis de congestão e etc. E o ultrassom, ele vem ganhando um braço muito forte, né? A gente precisa buscar essa formação de forma específica. Eu busco muito, quem me conhece sabe que eu busco muita formação já há uns 5 anos atrás e utilizo de forma rotineira dentro do meu serviço, tanto a questão do ultrassom a nível pulmonar como a nível diafragmático e também a nível periférico, mas o periférico de musculatura não se encaixa na emergência. A gente tem o protocolo LUS, que é um protocolo muito bom para a gente estar utilizando, principalmente nessa resposta inicial de uma conduta nossa, como, por exemplo, a ventilação não invasiva, ou até na não indicação, a partir do momento que você enxerga uma imagem que você entende que não vai haver uma boa resposta à ventilação não invasiva. Então, o protocolo LUS, ele avalia o nível de aeração, e conforme ele vai piorando através da presença de linhas beige convalescentes e consolidação, a pontuação vai ficando maior, e a gente faz essa avaliação nessas 3 duplas de quadrante anterior, lateral e posterolateral, e aplica uma pontuação. Em algumas vezes, de forma adaptada, eu acabo fazendo aquela região onde eu vejo o acometimento, ou estou entendendo que há um acometimento maior, tá? Mas dentro da emergência, é bom que a gente faça os 4 quadrantes para entender de uma forma melhor essa aeração pulmonar. E também avaliar a resposta à sua conduta, também como a resposta à ventilação não invasiva, a resposta àquela PIP que você adequou para esse paciente. Então, aqui eu trago essa imagem que muitas das vezes, quando eu instalo a VNI, essa imagem de um trabalho de COVID, muitas das vezes eu posso me deparar com essa imagem num paciente na triagem do COVID, e eu instalo a VNI pensando na adequação da pressão positiva, pensando na melhora da imagem. A imagem não vai chegar a essa imagem fisiológica, mas ela pode atenuar. E é isso que a gente está vendo num trabalho muito bem capitaneado pelo Bruno Guimarães aqui na Rede DOR, no Niterói DOR. Uma outra coisa que eu utilizo bastante também, independentemente de eu indicar ou não a ventilação não invasiva, é avaliar a taxa de espessamento desse diafragma desse paciente, porque muitas das vezes esse paciente não está em esforço clínico de forma, né, que a gente enxerga, mas quando a gente acaba avaliando o diafragma, a gente já consegue enxergar já um DTF acima de 30%, já indicando um esforço. Então, eu trago esse vídeo bem interessante, porque esse paciente, no contexto COVID, ele não tinha esforço clínico, nenhum esforço clínico, mas algo me chamava a atenção para instalar a ventilação não invasiva nele, pensando em esforço, ele não era hipoxêmico. Opa, desculpa. E aí, quando eu faço... pronto. Quando eu aplico a VNI, eu vou repetir 2 vezes o vídeo, aqui está o diafragma dele, através da linha pleural e a linha peritoneal, e acima está a musculatura intercostal. Vocês vão observar de novo no vídeo que o diafragma está trabalhando muito pouco às custas de um intercostal, que já está trabalhando demais durante a inspiração. Tá? Então, isso já me deflagra um padrão de esforço que clinicamente não existia.
Então, eu já inicio uma ventilação não invasiva de forma, que eu não gosto da palavra precoce, mas tendo indicação através do exame do ultrassom, tá? Que são os valores de referência desse trabalho muito bom, que já fala em ventilação protetora diafragmática, tá? E pensando em DTF, a gente pensa em 20% a 30% como protetor, acima de 30% e abaixo de 10%, há alguma coisa de errado. Importante a gente entender a importância do BLS no contexto do Covid, vários trabalhos foram publicados e a gente está, né, participando diretamente, então é importante que vocês também leiam esses trabalhos em relação, porque existe a diretriz da American Heart. Um outro ponto importante do cuidado avançado dentro do contexto do Covid foi a questão da realização da RCP associado à ventilação mecânica invasiva, e um dos trabalhos bem importantes, que é do Neumann, um fisioterapeuta aqui do Rio, que nos ajudou não só também a SobraFi a contextualizar o porquê de estar se fazendo em VCV, com PIP de 0 ou com PIPs mais baixas, com a sensibilidade desligada, tá? Então é importante vocês também lerem esse trabalho, que é um trabalho que nos ajudou a iniciar esses protocolos, né, de RCP em ventilação mecânica invasiva, lembrando que a diretriz da American Heart ainda não recomenda que isso seja feito de forma rotineira. Em contextos como Covid, ok. De forma rotineira, não. Tá? Então, em relação à ventilação mecânica invasiva de forma específica, não estou falando de parâmetros, no meu ver, ainda é muito negligenciado o momento pós-parada cardiorrespiratória. E a gente tem que ficar atento que há um momento de reperfusão muito importante acontecendo e que a gente tem que se atentar a essa reperfusão, garantindo uma estratégia protetora, garantindo uma FO2 alvo entre 94 e 96 e monitorizando de uma forma muito sensível a hiperóxia, hipóxia e os níveis de CO2 que podem atrapalhar o processo de reperfusão. Agora, em 2021, nós tivemos uma nova proposta de guideline, pensando nesse momento pós-ressuscitação no ambiente crítico, que é importantíssimo. Então, aqui ele traz algumas recomendações a níveis de ventilação, temperatura e circulação, que é importante também a nossa leitura para atualização. Aqui ele traz alguns alvos em relação à ventilação, saturação, níveis de CO2, tá? Então, é importante a leitura desse trabalho também. E, para finalizar, eu costumo falar que a urgência e emergência, apesar de a gente estar falando no contexto de respiratória, a gente tem que entender que ela engloba muito mais do que as emergências e urgências respiratórias. Ela envolve o trauma, ela envolve a parte neurológica, como a gente tem uma equipe muito boa, uma galera muito boa falando do manejo da urgência vestibular, tá? E também da urgência neurológica dos acidentes isquêmicos, com Gabriel Pinheiro, a equipe aqui do Rio, eles têm um time de resposta rápida só para acidentes vasculares, né? Acidentes vasculares, e para quadros também traumáticos, urgências, né? Traumáticos não, urgências ortopédicas, e além de outras, dentro da neonatologia, a sala de parto, que já também é muito bem realizada. Então, essa é a minha fala, tá? Desculpa qualquer coisa, e podem ficar à vontade para me procurar, para questionar e etc. Tá bom? Obrigado. Excelente, doutor Gabriel, acho que foi extremamente esclarecedor, conseguiu abordar vários âmbitos e várias atualizações, e aí a gente abre, o doutor Mariel estava com um probleminha na sua apresentação, e aí eu aproveito para, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre o que foi comentado pelo Dr. Gabriel, pode já expor agora. E aí eu queria fazer uma provocação, Gabriel, em relação à hiperóxia, né? A gente, em tempos de um relativo negacionismo, até por conta dos próprios profissionais de saúde, em relação a evidências diversas de vários âmbitos, a hiperóxia, a hiperoxemia, como queiram, ela aparece ainda dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde, ser um mito a ser vencido, né? Então, a gente tem várias evidências em vários âmbitos e várias situações que a hiperoxemia, ela piora desfechos clínicos, né? Eu queria que você já comentou diversos pontos negativos da hiperóxia quando mantida, mas eu queria que você fizesse uma contribuição em relação à tua vivência
como essa batalha para tentar conscientizar e para tentar vencer esse mito, principalmente no ambiente das urgências, né? No ambiente crítico, paciente no pós-parada cardíaca, existe quase uma verdade absoluta, né, de ofertar oxigenoterapia de forma indiscriminada. Queria que você fizesse um comentário breve, como é essa luta para conscientizar que aquele paciente não precisa ficar com FiO2 altos o tempo todo. Obrigado, Jaci, pelo questionamento. Bem, é uma problemática, né? Eu acho que tem duas vertentes. Eu acho que, como você já falou, o problema não é evidência, porque já está muito claro as evidências. Então, eu acho que a gente precisa, né, a gente que trabalha muito com a evidência, eu acho que a gente, como gestor, né, de serviços, de gestor, né, de entidades como a Sobrafia, a gente precisa entender a linguagem desse profissional à beira-leito. Então, hoje, eu acredito, e bons exemplos que eu vi, principalmente na neonatologia e na pediatria, onde a hiperóxia ela tem efeitos ainda mais devastadores do que no adulto, principalmente na neonatologia, eu vi que muitos serviços, como é importante aquelas questões de restrição de cuidados em relação à contaminação, né, o uso de capote, a colocação de placas com a saturação alvo daquele paciente. Eu vi que isso foi uma ferramenta de educação continuada porque ela gera um constrangimento do profissional para ele fazer qualquer tipo de alteração vendo aquela placa, né, escancarada na frente dele. Então, eu acho que a gente sabe que a evidência é o caminho, mas eu acho que falar a língua de quem não tem infelizmente, essa busca muito incessante pela evidência, ou quem não enxerga, né, a questão dessa forma, eu acho que a gente primeiro tem que ir no meio de tentar universalizar a fala como serviço. Então, essa é uma ferramenta que eu vejo de uma forma muito construtiva e que acaba gerando uma harmonia e uma boa resposta mesmo. Então, hoje, aqui dentro do Pedro Ernesto, existe essa questão dentro da Neonaped e a resposta foi muito efetiva, e a gente entende como gestor que foi muito interessante, e os trabalhos também tem hospitais em São Paulo, o próprio Einstein, muito legais, que também já colocam esse target, né, o alvo para aquele paciente. Então, eu acho que essa é uma questão importante. A gente está sinalizando, não ter só uma sinalização da fisioterapia na fala no round, na fala da passagem, ou uma fala só entre nós. É uma fala do serviço. Como ocorre a gente nos leitos, o enfermeiro colocar, ou a medicina colocar, não colocar em DLE. Né? Eles não fazem isso e a coisa ocorre de uma forma muito interessante. Então, acho que essa é um dos caminhos, um caminho muito bom. Para, sim, num segundo caminho de educação continuada, aí você entra na provocativa de que aquilo tem evidência que está sendo feito. E mais importante ainda é apresentar dado, porque a gente, como gestor, a gente tem que mostrar um dado quando a gente fazia isso de forma não monitorizada, ou seja, o enfermeiro ia lá, gerava alteração dentro daquele que ele achava correto, e eu ia lá e fazia dentro daquilo. Então, a gente precisa de um dado também, porque quando você apresenta o dado para o seu serviço, que aquilo não muda desfecho do seu paciente, aí os profissionais, ele também entende de uma forma muito melhor do que, às vezes, o próprio artigo, que é muito melhor do que, mas eu acho que o dado do nosso serviço para os nossos profissionais, ele também é uma ferramenta muito boa. Então, acho que esses dois caminhos, e aí a evidência, ela entra só corroborando, né, o que a gente vai estar fazendo são boas formas, tá? Perfeito. Gabriel, eu estou compartilhando. Desculpa, pode falar. Não, pode compartilhar. O Mariel pediu para eu compartilhar a aula dele daqui, então você fica à vontade de ou iniciar ou bom. Como o pessoal participou bastante aqui, eu já vou emendar aqui que você foi bem provocado, então uma galera boa participando aqui, a Roberta Santos, vão ser disponibilizados esse vídeo, o vídeo vai ser disponibilizado após uma semana no YouTube da Sobrafir, tá, Roberta? Marília, Viviane, Luana,
Carla, então todo mundo gostando muito da palestra. A Renata Oliveira, Gabriel, pediu para você disponibilizar o artigo que fala sobre ultrassom, tá? Lógico. E aí a Zilma perguntou aqui, pediu para você colocar de novo o seu e-mail. Coloca aqui no chat. Pessoal, aqui. Coloca, por favor, no chat, tá bom? E aí o pessoal entra em contato no e-mail no Instagram, que eu tenho certeza que ele vai responder. Aí nós temos duas dúvidas aqui específicas. Qual a sua visão em relação ao uso do ventilador mecânico sobre a RCP? O Gabriel Simão perguntando, e o André Faria pergunta também, pede para você explicar um pouco mais sobre a RCP e VCV. Então, como é o mesmo tema, acredito que você possa discorrer sobre as duas perguntas ao mesmo tempo. Ótimo, ótimo, excelente. Vou começar pelo quadro do Gabriel. Então, Gabriel, eu acho que a gente ainda demanda ainda precisa um pouco mais de evidência sobre a questão do uso do ventilador mecânico. Para mim, dois desfechos bem importantes. O quanto isso pode gerar de lesão pulmonar, eu acho que é um desfecho que a gente precisa entender muito em relação ao biotrauma, ainda mais pensando num paciente como, por exemplo, o COVID, que já está num processo inflamatório muito grande. Então, acho que esse é um ponto que os pesquisadores precisam buscar, o quanto essa manobra em RCP gerou mais um quadro inflamatório ou atingiu mais esse sistema pulmonar. E, em paralelo a isso, uma outra preocupação minha é o paciente cardíaco, porque eu sei que tem pacientes cardíacos que podem se beneficiar de um componente pressórico, como a RCP na própria ventilação, mas eu sei de pacientes também que isso pode demandar de alguma piora de disfunção. Então, aqueles pacientes, né, os mais chatos, que são aqueles pacientes de disfunção de VD, eu tenho muito receio. Então, no próprio contexto COVID, quando eu sabia que esse paciente em paralelo tinha uma disfunção de VD, eu, Gabriel, opinião pessoal, dentro do racional daqueles efeitos hemodinâmicos da pressão positiva, eu preferia trabalhar zipado com ele. Agora, já no paciente com disfunção de VE, um paciente que não vai me apresentar muito efeito hemodinâmico, sim, eu deixava aquela pipa em 5, conforme a Sobrafir ela diz, 0, zipa, né, ou níveis baixos, até 5, enfim. Então, eu acho que é isso que a gente demanda. Agora, a evidência é entender o desfecho desse paciente, tanto a nível hemodinâmico, quanto a nível ventilatório em paralelo, porque essa é a minha preocupação, essas são as minhas duas preocupações, tá? E a outro questionamento da manobra, então, imediatamente após a manobra, após a parada, você pode colocar o paciente em PCV, em VCV, por isso a importância da leitura daquele trabalho, né, para quem me perguntou, porque ele mostra que em VCV, o VT ele gera uma menor variação, como óbvio, né? E além disso, a pressão de pico ela fica mais estabilizada, porque eles entendem que essa pressão de pico que estaria fazendo, né, auxiliando, na verdade, a função, né, da compressão. Então, ela fica mais estabilizada. Enquanto no PCV, você pode ter muita variação de volume durante a manobra, tá? E você também, a pressão de pico, muitas das vezes, ela pode não ser capaz de atingir o que eles acreditam que seja preconizado para eu ter uma boa ejeção e também um bom relaxamento à diástole que eu preciso. Então, eu sugiro, né, a leitura desse trabalho que eu apresentei, porque é um trabalho in vitro, isso que é importante ressaltar, é um trabalho feito em manequins, né, mas com sensores específicos que entenderiam essas variações de volume e pressão. Então, era um manequim onde ele conseguia entender pressão de pico, VT, dentro do componente torácico. Então, é um trabalho in vitro, mas um trabalho muito bom. Existem alguns ensaios clínicos, mas ainda não conseguem abordar o que eu estou falando, esse desfecho hemodinâmico e ainda o desfecho de mortalidade. Por isso, a American Heart, ela não preconiza isso de forma rotineira. Ela preconiza em situações como a gente, na questão da dispersão dos aerossóis, enfim, o que todo mundo já sabe. Por isso que a American Heart, e junto com a MIB, a Sobrafir, etc., né, abraçaram e falam a mesma língua, que nesses pacientes, que pode ser que daqui a um tempo existe uma outra doença que provoque o mesmo risco de contaminação, essa manobra seja feita. Eu acho que, com certeza, existe um grupo tentando entender esses mecanismos. Eu prefiro acreditar
que já a gente vai ter algum trabalho bem interessante, com N bem interessante, que mostre, e aí, os desfechos do paciente pós-Covid, pensando em mortalidade e pensando em lesão pulmonar, com aquele paciente sendo realizado a RCP em ventilação mecânica. Nem que seja de forma observacional inicialmente, mas já vai ser bem importante para a gente entender. Então, acho que a agulha, para mim, o que me incomoda muito é isso, lesão pulmonar causada por essa manobra que ela pode causar, enfim, ou os efeitos hemodinâmicos em alguns pacientes, que ela pode piorar ou enfim, atrapalhar a tua compressão, tá? O mecanismo. Então, essas são as minhas preocupações maiores mesmo. Perfeito. A Bianca fez um comentário aqui interessante, Gabriel. Nós estamos no trabalho, colocamos as placas de saturação em concordância com a equipe multi, de saturação alvo. Acho que isso é uma tendência, né? Acho que isso algo que veio para ficar, né? Esse maior entendimento com os alvos de forma visual, né? Acho que isso veio para ficar em várias coisas, não só, Bianca, na saturação alvo, a gente tem exemplos na mobilização precoce também, que não é nosso tema aqui, mas a gente tem vários exemplos. Eu queria, antes do professor Mariel iniciar sua fala, encerrar as perguntas para o professor Gabriel com uma dúvida da Daniele Xavier. Já obrigado pela participação, Daniele. Na parada cardiorrespiratória em ritmo chocável, no COVID, se desconecta do ventilador ou não? Eu queria que você abordasse aí, Gabriel. Não, é bem legal, Daniel, ter falado isso, até para entrar um pouquinho no contexto, né, do ritmo. Independentemente se o ritmo é chocável ou não, eu reconheço a parada, né, porque como se fosse, né, uma FV. Se o desfibrilador não estiver perto, por isso que é importante no ambiente intra-hospitalar você acionar a sua equipe. Acionar a sua equipe está muito relacionado à chegada do carrinho de parada, porque a gente precisa dele. Mas enquanto ele não chega, por mais que o ritmo seja chocável, você tem que iniciar a RCP. Isso é um ponto bem importante que às vezes a pessoa não inicia e fala, não, mas ele está em FV, não vai adiantar. Não, o protocolo não fala isso. O protocolo pede para você iniciar a RCP. Uma vez reconhecido o ritmo, que só pode ser reconhecido após o final de um ciclo, ou seja, eu acabei as minhas 30 compressões, e aí você está olhando no monitor, que é uma FV, paz do desfibrilador, né, para reconhecer o ritmo de fato, porque o ritmo ele é mais confiável de ser reconhecido no desfibrilador do carrinho. Porque o carrinho, alguns carrinhos, a grande maioria deles, reconhece, fala FV, é TV, né? Ele reconhece, ele te dá essa informação. E outra, após você fazer o choque, ele está gravando o eletro todo. Então, não sei se você já viram, o médico imprime o eletro todo da parada, porque ele entende os minutos ali de quando ele parou, quando ele foi chocado, quando ele voltou, quando ele retornou. E um outro ponto importante, após o choque, mesmo que o paciente retorne, deve ser feito um ciclo de 30 compressões, que é bem negligenciado na prática clínica e é a recomendação da ACLS. Não precisa haver a desconexão de forma nenhuma, tá? O que tem que haver é o afastamento dos profissionais por conta do risco, mas a retirada não implica nada e não tem também nenhum trabalho que falaria contra isso. Eu também não entendo nada que possa gerar de efeitos, porque um é um mecanismo elétrico, o outro é componente ventilatório, então, enfim, não entendo isso, né? Só se o paciente tiver um marca-passo diafragmático, aí eu já não sei o que ia ocorrer, mas nunca... É mais um mito, né? Mais um mito, né, Gabriel? É mais um mito, mais um mito, coisas que vão se criando dentro do hospital, você não sabe quem inventou, mas é mais um mito que vai se criando. Excelente, tá? Excelente a participação, professor Gabriel. Excelente. Mariel, estamos prontos aqui para a tua fala? Pô, rapaz, o Gabriel vai projetar para mim, eu não vou arriscar novamente, né, a entrada aí, tá? Ótimo. E eu tô com vocês aqui na tela, não sei como é que faz para a gente, eu acho que vai acabar pegando... Gabriel,
tu puder desligar a tua câmera, eu vou desligar a minha também. Desculpa. Porque aí eu consigo... Calma aí. Bom. Opa. E aí você projeta para mim. Oi? Foi. Beleza. Mais uma vez aí, pode apertar, Gabriel? Pode passar. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer aí, mais uma vez, a Sobrafir pelo convite realizado. Agradecendo também ao Djaci no papel de coordenador do Departamento de Urgência e Emergência. E agradecer também a todos os participantes aqui presentes. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o que é o time de resposta rápida, né, quais são as evidências e o que a gente hoje, como fisioterapeuta, né, acaba tendo de importância nesse processo. Então, conforme o time de resposta rápida ele foi criado, a American Heart traz para a gente, em 2015, com o objetivo de inserir o fisioterapeuta no time de resposta rápida, o contexto de definição. Né? Muitas das vezes, o colega ou algumas unidades, elas não possuem, né, o time de resposta rápida como um recurso, né? Lembrando que, como definição, o time de resposta rápida é criada com o objetivo de antecipação, de intervenção a um declínio clínico, redução da incidência de parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, especialmente nos setores de enfermaria e cuidados gerais de internação. Lembrando, gente, o time de resposta rápida, ele é definido para as unidades de enfermaria, tá? Nós não temos, por exemplo, se for pensar, por exemplo, na terapia intensiva, a terapia intensiva ela é um setor onde nós temos 24 horas a presença do fisioterapeuta. E a partir daí, é claro, não tem o porquê, e das demais equipes, não tem o porquê você ter a presença de time de resposta rápida no CTI. Falando também sobre determinação de setores, o próprio departamento, a própria sala de emergência, ela já tem a equipe ali. Então, o time de resposta rápida, ele é criado no intuito de quê? De poder abraçar as demandas que acontecem nas unidades de enfermaria e nas unidades de internação de forma intermediária, ok? Pode passar, Gabriel? Bom, e aí, é claro, né, o fisioterapeuta, ele é citado, né, no documento do Guideline da American Heart 2015 como presença, né, junto às equipes do time de resposta rápida. Ou seja, a partir do momento que eu tenho lá toda a equipe formada, que geralmente ela é formada pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, a própria American Heart, ela se viu, né, num contexto onde ela percebeu que o fisioterapeuta ele era importante num contexto ventilatório, por exemplo, tá? E inclui, em 2015, a presença do nosso profissional de fisioterapia no time de resposta rápida no seu guideline, que é um documento oficial, né, de caráter mundial. Pode passar, Gabriel? Mais uma vez. Isso. Então, por que o fisioterapeuta ele é citado no ambiente, né, para o time de resposta rápida? Alguns fatores são importantes nós mencionarmos, né, principalmente durante a formação, né, na formação acadêmica, nós temos a disciplina do ambiente crítico, a disciplina de terapia intensiva, né, em várias universidades, elas são definidas, né, de alguns formatos, né, mas nós temos o quê? A disciplina de terapia intensiva. Professor Mariel, acho que nós tivemos alguma interrupção da sua conexão. Está travado aqui. Não.
Agora, pode prosseguir. Voltou? Uma instabilidade. Bom, e a partir daí, a gente começa a entender que o fisioterapeuta, ele, por ser o profissional, A gente continua um pouco de estabilidade na palestra de professor Mariel. Opa, voltou? Voltou, só ligar sua câmera aqui para voltar, tá, Maria? Voltou aqui? Alô? Isso, voltou. Pode continuar. Desculpa aí, viu, a instabilidade aqui. Então, aí, com isso, é claro que nós temos, né, o recurso, né, ventilatório como propriedade do fisioterapeuta, né? Sempre que é aquela história, né? Ocorre qualquer desconforto respiratório, quem que o pessoal chama? Chama o fisioterapeuta, né? É necessário avaliar uma condição clínica, principalmente da parte ventilatória, onde o fisioterapeuta ele sempre vai ser acionado. Então, a partir daí, a American Heart também ela estabelece isso no seu guideline. Pode passar, Gabriel. E aí, é claro, né, agora em 2020, ela traz, né, também no próprio destaque da sua diretriz a valorização do trabalho do fisioterapeuta como integrante de equipe multiprofissional, confirmando o que em 2015 ela já tinha apresentado, fortalecimento da necessidade de trabalho transdisciplinar e integral na recuperação do paciente que vai precisar de uma atenção continuada, ou seja, após a parada cardiorrespiratória, após todo o contexto do time de resposta rápida entrar em ação, o fisioterapeuta que continua nesse propósito, né, de assistência em todos os níveis de habilidades e também, é claro, de continuidade na assistência ao paciente. Pode passar, Gabriel. Bom, por que o time de resposta rápida ele é acionado? A gente vai entender o contexto pelo qual alguns serviços eles implementam o time de resposta rápida. Muitas das vezes, né, eu já estive trabalhando em algumas unidades aqui no Rio de Janeiro, que eram também unidades que continham o time de resposta rápida, e que muitas das vezes o time de resposta rápida ele é acionado por rádio, ele é acionado muitas das vezes por um BIP, antigamente tinha até o BIP, né, aquele Teletrim, onde a gente acionava esses times. E o que acontece nesse sentido? Né? Vamos pensar aqui rapidamente para nós podermos configurar um time de resposta rápida. Por exemplo, a gente chega no plantão da enfermaria, né, durante o dia, e aí o Gabriel ele é o fisioterapeuta do TRR, eu sou o enfermeiro, o Djaci ele é o médico, o outro colega é o técnico de enfermagem. Então, naquele sentido, né, o plantão do TRR é nosso, né, de manhã cedo. Então, se dividem as equipes durante a passagem de plantão, e com isso, aqueles profissionais, eles serão acionados através de quem? Através dos BIPs, né? Às vezes, nessa relação de tecnologia, até o grupo, né, do WhatsApp, do TRR, ele é acionado. E aí, é claro, aqueles profissionais, eles estarão recebendo mensagem nos telefones, estarão recebendo mensagem nos rádios, tá? Para que, acontecendo qualquer tipo de necessidade da presença do TRR, estes profissionais, eles serão acionados, eles precisarão estar precisamente obedecendo a alguns códigos. Pode passar, Gabriel. Então, como é que ele é acionado? Muitas das vezes, no quarto onde o paciente ele se encontra, é acionado um código azul, ou código vermelho, ou código amarelo, que é o quê? Esse é um código internacional de acionamento de time de resposta rápida, tá? E o que representam esses códigos em relação às chamadas de time de resposta rápida? Pode passar, Gabriel? Código azul, né, representa o quê? Presença imediata da equipe, pois o paciente ele pode encontrar-se em parada cardiorrespiratória naquele momento. Então, a equipe que está dentro do TRR, ela vai, naquele exato momento, ao quarto do paciente, para que se possa já começar, né, o início
da ressuscitação cardiopulmonar, pois foi detectado por algum profissional a presença de parada cardiorrespiratória naquele momento. Pode passar. O código vermelho, né, a chegada da equipe do TRR em até 5 minutos. Esse paciente ele pode estar passando por uma síncope, um rebaixamento do nível de consciência, a frequência respiratória desse paciente pode estar acima de 30 incursões por minuto ou abaixo, a saturação abaixo de 90%, a pressão arterial sistólica dele pode estar abaixo de 90 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca pode estar abaixo de 50 batimentos por minuto. Ou seja, é um código onde existe uma necessidade importante de intervenção. Aí, é claro, avaliando toda a clínica desse paciente a partir do momento que você tem até 5 minutos para que a equipe possa chegar e fazer a avaliação dos sinais. Pode passar, Gabriel. E o código amarelo, com chegada da equipe em até 20 minutos. O paciente pode estar passando por uma dor torácica, hemorragia digestiva, agitação psicomotora, dispneia moderada, hipoglicemia, frequência cardíaca acima de 110 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica de maior do que 180. Então, reunindo todos esses códigos, né, no momento que a equipe ela é acionada, e este código, muitas das vezes, ele está dentro do quarto do paciente, né? O profissional ele observa clinicamente como é que o doente se encontra, e a partir daquele momento ali, aquele profissional que está no quarto, ele aciona pelo bip, pelo pager, pelo telefone do quarto, ele aciona a enfermaria para que o grupo que está responsável pelo TRR do dia possa se encaminhar imediatamente. Pode passar, Gabriel. E a gente começa a entender e trazer algumas publicações relacionadas, né, sobre, por exemplo, a mortalidade. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, tá, do Grupo de Salvatierra, é um trabalho bem clássico, né, que fala, né, da implementação do time de resposta rápida. É um trabalho grande, tá, que foi realizado entre 2009, tá, e 2017. Eles pegaram lá 10 unidades hospitalares, tá, e procuraram entender nessas 10 unidades hospitalares onde foram implementados times de respostas rápidas. Então, a partir daí, eles pegam nessas 10 unidades hospitalares, tá, e colocam implementação de time de resposta rápida, porém, eles observam, antes da implementação do time de resposta rápida, 31 meses antes da implementação do time de resposta rápida, como se dava o desfecho de mortalidade quando se ocorria parada cardiorrespiratória. A partir do momento que eles implementam o time de resposta rápida, eles passam a observar 31 meses depois quais eram os desfechos em relação à redução de mortalidade para com a implementação do time de resposta rápida. Né? Foi um trabalho que foi apresentado envolvendo 471 mil pacientes, tá, adultos acima de 18 anos. E aí, é claro, a partir daí, eles começam a entender, bom, como que se deu a sobrevivência, como que se deu a mortalidade antes da implementação do time de resposta rápida e após a implementação do time de resposta rápida. Pode passar, Gabriel. E aí, o que acontece? Vai passando, que vamos subir, né, algumas opções aí relacionadas. Pode passar, pode passar, pode passar. São 6 linhas aí, né, mais uma. E a partir dos 10, né, dos 10 hospitais que foram investigados, eles avaliaram, né, a relação existente entre antes da utilização do time de resposta rápida e a relação que existia de mortalidade. Pode passar mais uma vez, Gabriel? Clica lá mais uma vez, mais uma. Aí. Então, pessoal, eles volta lá, eles fazem, né, uma meta-análise, tá, em 6 desses 10 hospitais, né, desses 10 trabalhos, ok? E a partir daí, né, com a meta-análise, eles observam que de 10 trabalhos, 6 apontaram, tá, a redução da mortalidade, ok? Com a implementação do time de resposta rápida após, tá, esta implementação 31 meses depois. Então, eles pegam dos 10, eles apontam 6, né, corroborando aí com o processo de redução da mortalidade nesses hospitais pelo time de resposta
resposta rápida. Então, pode apertar, Gabriel, mais uma aí, pode passar. E eles concluem, né, que houve uma redução de mortalidade, tá? Nos 10 trabalhos que foram feitos em 10 hospitais, de 10, 6 hospitais apresentaram redução de mortalidade com a presença do time de resposta rápida. E aí, é claro, é um trabalho bem interessante, bem impactante quando se fala de N, né? E mortalidade, que é um desfecho duro, quando se fala, por exemplo, fala de pesquisa clínica. Pode passar, Gabriel? Bom, esse trabalho é um trabalho bem interessante, tá? Que a gente começa a entender sobre o horário de chamada do TRR. Então, a gente começa a perceber que será que o horário do time de resposta rápida, quando é chamado, vai influenciar no desfecho desse paciente? Pode passar, Gabriel. E aí, eles falam o seguinte, né? Eles estabelecem uma relação, tá, entre a chamada do time de resposta rápida durante o período noturno e o período diurno, tá? E eles aí colocam para a gente o seguinte, como é que eles dividem essa implementação, como é que eles dividem esse número, né, esse desfecho desses pacientes? Eles estabelecem que em out of hours, tá? Fora do horário comercial, ali especificado em verde, tá? Como o horário da noite de chamada de TRR. E o horário do dia, tá? Especificado aqui em amarelo, no gráfico, eles colocam como in hours, né? Ou seja, dentro do horário comercial, que vai de 8 às 17. Eles começam a colher os chamados do time de resposta rápida, onde eles separam por códigos, tá? No horário comercial, eles tiveram lá 537 chamados, tá? Do total de chamados. No horário fora do horário comercial, eles tiveram 355 chamados. Lembrando, mais embaixo, eles tiveram lá, dentro do código azul, 27 chamados no horário comercial, no horário do dia. E no horário da noite, eles tiveram 30 chamados, tá? Dentro do código azul. E eles começam a fazer as avaliações e as percepções em relação à mortalidade. Pode passar, Gabriel. Mais uma. E aí, pessoal, é interessante nós nos atentarmos ao seguinte, quando eles estabelecem, tá, a mortalidade de todos os chamados, tá, ocorrendo no horário comercial e fora do horário comercial, nesse sentido, a mortalidade imediata após o chamado time de resposta rápida, no horário comercial, nós temos ali um nível de mortalidade, né, que eles estabeleceram em 7, né, das 26 que vieram a falecer após o chamado, dentro do horário comercial, foram no número de 7, tá? Fora do horário comercial, houve uma dobra, inclusive, desse número de mortalidade, desse nível de mortalidade, e aí levando-se a 19 óbitos relacionados. E eles começam a entender o seguinte, qual é o nível de mortalidade, de uma forma total, falando em internação hospitalar e mortalidade hospitalar, quando se fala de time de resposta rápida, né? Ou seja, quando você está vigiando durante o dia ou quando você vigia durante a noite. E quando ele fala de número de total de óbitos, ele fala em 289 óbitos, tá? Sendo que no total de óbitos durante o dia foram em número de 134, 25% desse total, e 155 óbitos à noite, ou seja, 35,5% desse total. Passa mais uma vez, Gabriel. E aí, é claro, como é que eles começam a entender e concluir a presença do time de resposta rápida? Pacientes com chamadas para o TRR código azul, ou seja, código de PCR, tá? Fora do plantão diurno, foram mais propensos, muitas das vezes, a ser admitido na UTI, ou a maiores taxas de mortalidade. Então, entender o seguinte, a vigilância noturna, né, junto a esses pacientes em time de resposta rápida, nas enfermarias, elas são extremamente importantes quando se fala, por exemplo, de vigilância, né? A gente sabe que à noite, a vigilância, muitas das vezes, ela diminui um pouquinho mais. A vigilância, ela acaba se tornando um pouco mais defasada.
e é extremamente importante que nós possamos ter a vigilância relacionada durante o horário da noite para que a eficácia, né, de todo esse processo seja importante no desfecho, ou seja, principalmente na redução de mortalidade. Pode passar, Gabriel. Mais uma vez. E esse trabalho, um trabalho bem interessante, que é uma revisão nacional, né, publicada na RBT em 2018, também que fala do seguinte: da efetividade do time de resposta rápida, reduzindo a ocorrência de parada cardíaca e mortalidade hospitalar. Eles fazem uma revisão, né? Inicialmente, as bases de dados, eles começam a achar 270 publicações. Eles começam a filtrar as bases de dados, tá? Chegam-se para eleger 17 trabalhos com inteligibilidade relacionada ao tema e excluem 2, tá? Pois os critérios de exclusão acabam entrando e eles ficam no final com 15 estudos para que se possa avaliar. Pode passar, Gabriel? Mais uma. E eles começam a entender, tá, que eles separam em 2 grupos esses trabalhos. O primeiro, aqui em cima, eles falam de quê? De efetividade do time de resposta rápida na prevenção de mortalidade. Quando eles separam esses 2 grupos, o primeiro grupo ele reúne 7 trabalhos, ok? Desses 7 trabalhos, pode passar, Gabriel. Vai passando. Aperta mais uma. Desses 7 trabalhos, eles elegem 3, né? Onde a análise pelo Forest Plot, ele diz para a gente o seguinte: 3 desses 7 trabalhos apontam que ocorre a redução da mortalidade pela efetividade do time de resposta rápida. E aqui embaixo, quando ele fala na prevenção de parada cardíaca, pode passar, Gabriel, eles reúnem 6 trabalhos, e desses 6 trabalhos, as análises apontam que 50%, ou seja, 3 desses trabalhos, apontam que existe redução de mortalidade também, e redução da prevenção da parada cardíaca pela presença do time de resposta rápida. Pode passar. Então, ele conclui o seguinte: time de resposta rápida pode reduzir a mortalidade hospitalar e a ocorrência de paradas cardíacas, embora a qualidade das evidências para as ambos de desfecho seja baixa, ou seja, muitas das vezes é necessário que se possa apresentar pesquisas com N maiores, pesquisas com metodologia que seja mais forte, né, que seja seguida a rigor, para que os efeitos possam ser mais importantes e impactantes. Pode passar. Para não perder o hábito, né, a respeito da VNI, pode passar. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, que ele aponta, né, desfechos de pacientes tratados com a ventilação não invasiva dentro do time de resposta rápida. Ou seja, o time de resposta rápida dispõe da utilização de ventilação não invasiva, é um papel importante nosso dentro do manejo, tá? Onde ele pede o seguinte nesse trabalho: qual é o perfil desses pacientes que são inseridos no chamado time de resposta rápida? Tá? Aí ele fala lá: pacientes tratados com VNI e pacientes tratados sem VNI. E aí, é claro, um grande número de pacientes tratados com VNI entrando no trabalho são os pacientes de exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica e edema agudo de pulmão, que são pacientes que se beneficiam, de uma forma geral, ao grupo que vai entrar para que se possa, né, ter o trabalho de VNI associado e a presença da VNI como recurso fisioterapêutico, como recurso ventilatório associado. Ele faz uma outra pergunta também no próprio trabalho e diz o seguinte: quem será entubado após o chamado do time de resposta rápida? E ele fala que o time, né, ou o grupo que faz VNI é o grupo que tem que probabilidade menor de ser entubado. O grupo que não faz VNI é um grupo que lá na frente pode ser mais, ter uma maior probabilidade de ser entubado, já é representado aqui no gráfico. Pode passar? Pode passar. E ele fala o seguinte, né? A relação entre a mortalidade e a causa de óbito. Olha lá, mais uma vez falando, né? O que a VNI traz para a gente como potencial recurso de prevenir
Mortalidade, não, volta. De prevenir mortalidade e ventilação não invasiva. O grupo que não faz VNI é o grupo que tem uma probabilidade maior de mortalidade causa de intubação traqueal, e o grupo que faz VNI é bem reduzida essa possibilidade de mortalidade causa de intubação traqueal. No outro gráfico aqui, ele pergunta para a gente o seguinte: e a relação de mortalidade após a internação na UTI? Olha lá, o grupo que faz VNI, mais uma vez, é o grupo que apresenta o menor percentual de mortalidade, e é o grupo que apresenta menor percentual de mortalidade durante uma internação com 28 dias, né? E aí, quando você fala de internação com 28 dias, você fala de internação prolongada já nesse sentido, e aí, é claro, a ventilação não invasiva sendo utilizada como recurso para o quê? A implementação de time de resposta rápida. Pode passar? Bom, concluindo o estudo, né, o que ele traz para a gente aí? Durante o chamado do TRR, o médico deveria estar sempre acompanhado por um fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, ou seja, um profissional capaz e apto de habilitar-se junto à VNI. O TRR ciente profissional poderia ter desfechos e resultados diferentes. Pacientes com presença de doença pulmonar obstrutiva crônica e do edema agudo de pulmão podem ser tratados apresentando ótimo desfecho, evitando, por exemplo, transferência para a UTI. Estudos futuros podem apresentar melhores resultados conforme o número de população estudada. Lembrando, né, que muitas das vezes o paciente, quando ele entra na sala de emergência, quando você vai a um TRR, ele está em edema agudo de pulmão, a ventilação não invasiva é um recurso extremamente valioso na prevenção de intubação traqueal e encaminhamento desse paciente para a unidade de terapia intensiva. Pode passar? Pode passar, Gabriel? Bom, e é o que vocês poderão, né, concluir, a gente reflete, né, sobre algumas coisas, né, nessa conclusão nossa. É necessário a realização de mais pesquisas, consolidando o time de resposta rápida como recurso. Pode passar? O fisioterapeuta é um componente que pode fazer a diferença e deve ser estimulado a realizar a pesquisa na área. Pode passar. E podemos observar que a diminuição da mortalidade, como um desfecho duro, pode ser um marcador de qualidade importante relacionado à pesquisa clínica quando se fala em desfecho. Queria agradecer a vocês aí, mais uma vez. Nós estamos abertos aí às perguntas e agradecendo a Sobrafio e o Gabriel por ter passado também aí os slides para mim. Obrigado. Então, mais uma vez, parabéns ao professor Mariel, parabéns também ao professor Gabriel. São dois assuntos que se complementam, né? Então, sim, desde estratégias do suporte avançado e básico até as configurações do time de resposta rápida, que é um processo mais entranhado na gestão hospitalar, né? Assim, nós precisamos também, aí, uma provocação aí serve aos dois, porque os dois são gestores, né? Como o fisioterapeuta vem participando mal ou tendo uma subparticipação nesses processos gerenciais, né, para a gente entrar nessas áreas em relação à configuração do time de resposta rápida, em relação a protocolos específicos de RCP, né, aos dados específicos e estatísticos de mortalidade. Então, qual tem sido a experiência de vocês voltado à gestão hospitalar para esses temas que não são comuns para a nossa área? Quer começar, Gabriel? Você primeiro. Bom, eu sempre falo em reunião, Gabriel, né, com os colegas de unidades que são gestores, um ponto particular meu e que eu vejo que é muito necessário e importante. Nós precisamos estar nos cargos executivos, tá? E de formação junto às unidades hospitalares. Nós precisamos ser gestores dentro dos níveis hospitalares, onde as execuções e de estratégias assistenciais
sejam perenes a todas as classes. E muitas das vezes nós vemos o colega fisioterapeuta ele ser gestor da equipe dele, né? E, é claro, ele ser submetido ou subordinado a uma coordenação multidisciplinar ou assistencial. E, é claro, quando eu vejo, por exemplo, um colega que me faz presente numa coordenação, tá, executiva, um diretor estratégico, como a enfermagem, por exemplo, hoje exerce, como os médicos exercem, eu vejo um colega, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grande amigo aqui, professor Leonardo Cordeiro, que é um gestor, grande amigo da Sobrafir, uma referência nossa. Hoje ele é diretor de unidade científica nos hospitais que ele trabalha. Ele é diretor de educação permanente nas unidades que ele trabalha, além de ser gestor de fisioterapia. Então, nós precisamos alcançar esse nível como profissionais, né, dentro da gestão hospitalar. E aí, é claro, quando eu falo de time de resposta rápida, a presença do fisioterapeuta entrando dentro desse protocolo e, é claro, fazendo mudanças e implementando, né, o trabalho a ser feito, ela torna-se extremamente valiosa, pois não é assim, eu vejo, a gente conversa muito, eu e o Gabriel, sobre essas coisas aqui no Rio também, eu vejo com muita... fico um pouco insatisfeito quando eu vejo cargos executivos nos hospitais, e, é claro, até mesmo na saúde pública, sendo exercido por diversos profissionais, nada contra, mas que a fisioterapia, com a importância que tem dentro da profissão de saúde, precisa exercer. Perfeito. Professor Gabriel, tem algum comentário? Está me ouvindo? Então. Sim. Eu acho que vai muito disso. Eu acho que, assim, puxando um pouco para a urgência e emergência, de Jaci, é uma coisa que chama atenção. Eu acho que, às vezes, até dá um brilho nos olhos aí, né, do pessoal, né, porque pode parecer uma coisa nova, mas para a gente não é, né? Talvez a briga, sim, é recente. E eu falo assim, que para chegar nessa briga, como você está aí na Sobrafir, e como eu e o Mariel a gente vem fazendo, a gente teve que ganhar muita maturidade. E maturidade técnica, maturidade de fala, e maturidade de dado. Né? Aquela reunião, né? O Mariel se lembra bem, aquela reunião no Ministério da Saúde, eles foram bem categóricos com a gente, falando assim, olha só, sem dado não existe conversa entre a gente, por mais que eu ache que tem que ter, que tem que não... Enfim, então eu acho que essa questão para os serviços, como o Mariel bem frisou, para a gente entrar dentro dos protocolos, que não seja por um convite, porque eu acho que a gente não tem que ficar esperando convite de ninguém. Eu acho que a gente tem que chegar com o dado em relação àquilo que a gente quer participar e que rotineiramente, por alguma falha nossa, né, ou por não falha nossa, não há esse convite de forma rotineira. Então, muitas das vezes, assim, se o médico não me chama para o protocolo de RCP, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo. Será que a minha equipe se faz presente como gestora na RCP? A gente tem algum dado que justifique, de fato, a nossa presença no pré, no durante, no pós? Então, eu acho que é aquela fala que eu tive inicialmente. Então, eu acho que, às vezes, o convite não vai acontecer, porque o profissional não reconhece, de fato, o papel. Né? Existe um trabalho que o Mariel sempre apresenta na Austrália, que é feito por uma enfermeira, que o fisioterapeuta ele não sabia, de fato, do papel dele na emergência. Ele sabia que ele estava atuando, de fato. Mas o papel dele, de fato, ele não entendia. E os profissionais na entrevista também não reconheciam. Mas os pacientes sabiam que era bom. Então, foi uma entrevista. Então, é bem interessante, porque isso acontece. Eu acho que a gente não só precisa cometer os mesmos erros da terapia intensiva. Eu acho que, aprendemos, né? Continuamos aprendendo. Então, acho que nessa especialidade, como em outras, a gente tem que
entrar minimizando os erros do passado, que não foram erros, mas talvez uma maturidade, né? Uma maturidade que eu falo intelectual, maturidade científica que eu falo, e maturidade de gestão. Acho que o fisioterapeuta ele tem que abraçar a gestão, não dá mais para ficar só contando material, contando máscara de VNI, contando... Não dá para ficar só nessa. Se você não produzir, ok, se você só não cobre o gestor de que sua equipe não faça parte de papéis que você como rotina, ou como chefe daquele serviço, se você não mostra esse dado. Então, eu acho que a gente tem que em alguns momentos, levar o dado, e aí você, né, o reconhecimento, o papel, ele vai acontecer de uma forma bem natural e até de uma forma melhor também, né? Então, acho que essa é a importância. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Antes da pergunta, eu queria fazer só um comentário. Para quem acompanhou, os senhores devem ter acompanhado, com certeza. A Sobrafia, ela teve algumas reuniões na figura da doutora Fernanda Lanza, o doutor Daniel, que é o presidente, né, junto ao Ministério da Saúde, também estabelecendo pontes, né, sobre diversos departamentos e sobre também a urgência e emergência. Então, o apoio de associações que fundamentam essa base, e a prova disso, numa segunda-feira, falando de um tema que não é tão comum, num universo que não é tão comum, nós chegamos a um pico de 150 pessoas ao vivo, e ainda mantemos um ótimo número ao vivo. Isso mostra a credibilidade das associações, isso mostra a credibilidade da Sobrafia, isso fundamenta também essas diversas trajetórias. Tá? Então, para quem não acompanhou, pode ir lá no Instagram da Sobrafia e rever tudo que foi discutido, porque eu tenho um pequeno resumo lá. E aí tem uma pergunta, gente, muito interessante, que eu estava realmente guardando essa pergunta para o final para provocar vocês, que talvez, como gestor, aí eu digo como gestor, é o meu principal calo na urgência e na emergência, é a relação paciente-terapeuta. Vamos falar de números, né, porque a gente ainda tem um universo muito amplo. Então, a Ellen Cristina, ela diz aqui que aqui na minha cidade, em Cuiabá, um abraço a todos e a Ellen, o fisioterapeuta da UTI, ele desce para dar suporte no box da emergência. Na rede privada, o plano de saúde não paga pelo atendimento. Qual a realidade de vocês? E isso é um calo, né? Quando nós pensamos nesse universo, a relação paciente-terapeuta, que dentro da terapia intensiva, é bom que a gente tenha esse conhecimento, né? Ela passou anos para ser formado, né? Essa briga durou anos para que existisse uma relação paciente-terapeuta fechada, e que a gente ainda não tem, ou que a gente ainda não tem isso muito bem definido, e a gente deixa margem para uma série de outras ações, né? Exemplo, nós temos relatos de colegas e exemplos onde o fisioterapeuta da urgência, muitas vezes sozinho na urgência, ele é o fisioterapeuta que é responsável por todas as intercorrências no hospital inteiro. Então, ele é chamado nos andares, ele participa ativamente do time de resposta rápida, mas a proporção paciente-terapeuta dentro da urgência também é desproporcional, né? Colocando dentro dessa forma. Quando na UTI a gente tem uma proporção muito mais fechada, meio delimitada. Então, sem comparar as duas unidades, eu queria que vocês falassem um pouco da percepção de vocês. O que a gente ainda precisa ganhar, o que a gente ainda pode normatizar para a gente ter uma relação paciente-terapeuta viável dentro da urgência, e para que a gente tenha um profissional que consiga estabelecer pontos de atendimento onde ele consiga produzir e mostrar dados, né? Porque aí eu também entendo que um fisioterapeuta que fique para uma urgência de 100, 150, 180 pacientes, ele muitas vezes não vai nem conseguir quantificar dado nenhum. Às vezes é até um pedido fora da realidade. Você precisa quantificar dado para levar para alta gestão, mas ele sequer tem condição de quantificar aqueles dados. Queria que vocês explanassem um pouco sobre isso. Quer começar? Eu começo. Tanto faz, João. Pode começar, mantenha, fala aí.
Beleza. Então, assim, por experiência própria de Jaci e por algumas apresentações de exemplos que nós temos aqui no Rio de Janeiro, 2015, né, o nosso sindicato aqui, ele estabeleceu uma portaria, o Sinfito, no Rio de Janeiro, estabeleceu uma portaria ao qual, diante do cenário que vinha sendo apresentado com esse colega que saía da terapia intensiva, ia lá para o departamento de emergência, para a sala vermelha. Tem que entubar um doente aqui, chegou um edema agudo, chegaram 2 paradas, tem que o fisioterapeuta precisa descer. E aí imagina um cenário onde esse colega está no CTI com 10 leitos, tá? 10 desses leitos, 6 pacientes de ventilação mecânica, aí tem a tal das 2 VNI de horário e 2 desmames com horário programado, de 4 em 4 horas tem que sair do respirador, né? Enfim, a gente sabe disso. E aí, rapaz, o cara desce para a sala vermelha, para as 2 paradas, já chega um edema agudo, sabe lá a hora que ele vai subir de volta para o CTI, né? E aqui em 2015, o nosso sindicato estabelece uma portaria falando, né, apresentando um documento para que o colega fisioterapeuta ele apresentasse nos serviços, tá? Aqui no Rio, para que isso pudesse ser respeitado e modificado esse cenário. Nós reforçamos essa portaria com um documento nosso aqui pela FERJ, no Rio de Janeiro, tá? Junto a alguns projetos relacionados a algumas cidades aqui no Rio. Então, o que aconteceu a partir daí? Surgiu um burburinho importante, né? Onde as próprias equipes aqui em algumas unidades estaduais, que hoje as unidades estaduais elas são contempladas em pelo menos 70% de fisioterapeutas com 24 horas dentro dessas unidades, e essas unidades elas passaram a quantificar o atendimento de fisioterapia, ou seja, estabeleceu-se um número percentual maior de equipes de fisioterapia nesses setores, e a partir daí as equipes começaram a estabelecer indicadores, ou seja, vai fazer ventilação não invasiva, quantos atendimentos de fisioterapia tem? Ventilação não invasiva, houve um desfecho favorável, o doente deixou de ser entubado, o doente ele apresentou necessidade para subir a terapia intensiva ou não, ou seja, nós temos algumas outras aulas a respeito de dados e gestão de dados com relação a isso no Rio de Janeiro e São Paulo, que estabelecem, né, que o critério de entrada desse fisioterapeuta e permanência dele nas unidades de urgência aqui no Rio, nas salas vermelhas e na sala amarela, seja estabelecido através de indicadores. Então, você precisa estabelecer indicador de alguma forma. E aí, é claro, justificar a presença desse fisioterapeuta. Então, algumas coisas foram mudando, né? Mas o serviço particular, o privado não vai colocar o fisioterapeuta lá porque não existe demanda. Beleza, mas se começar a existir, né? Aí tem o médico que está dentro da sala vermelha no privado, esse é o embate. Tem o enfermeiro que está dentro da sala vermelha e o fisioterapeuta ele passa a ter uma importância por conta da demanda de distúrbio ventilatório que acontece, né? Já trabalhei em algumas unidades privadas, o Gabriel hoje trabalha, e ele sabe que essa demanda ela acontece, ele deve falar disso agora com relação à unidade privada também. Então, isso é uma pedra no sapato, mas eu volto um pouquinho na questão da maturidade. Isso me incomodava também muito, até porque, acho que acredito o Jaci e o Mariel, que a gente, né, começa praticamente junto, né, fiz essa ação, né, de sair de um CTI para atender. E aí, acho que o grande ponto importante, e a gente tem que, né, voltar. Tudo bem que isso nos incomoda, porém, o que diz a lei, ou o aspecto legal? Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem. Então, a portaria 2048, que é o máximo, ela diz que não tem que ter de forma exclusiva. Então, o Mariel sabe que quando a gente começa a entender esse documento, a gente já entende que a gente tem um inimigo máximo, que é a portaria do Ministério da Saúde. E aí a gente entende que, será que o gestor conhece essa portaria? Muitos deles, não. Muitos deles, por incrível que pareça, tá? E aí a gente começa a tentar criar, né, como eu falei, caminhos. Então, 2015 é um marco, porque o médico, o gestor médico, se tem alguma coisa que ele respeita, é o médico. E a entidade médica ele respeita.
Então, a gente começa a andar com debaixo do braço com aquela questão do time de resposta rápida da American Heart. Fala, olha só, cara, a sua associação médica diz que a gente faz parte do time de resposta rápida. E se esse time de resposta rápida está interligado à emergência, isso precisa ser modificado. Eu, como gestor, para minimizar o cara da UTI, que eu acho que não, né, o cara da UTI é unidade fechada, então, para mim, a conversa está encerrada por outra portaria, né, nem por essa. Né? O que eu entendia que achava melhor? Eu iniciei, né, a gente iniciou com o cara da enfermaria, que era uma forma que eu acreditava que minimizava, trazia menos malefícios ao serviço. Porém, aí vamos assumir meia-culpa também. O cara da enfermaria é muitas das vezes aquele cara que não tem aquela pegada da terapia intensiva, ou uma pegada muito técnica. Então, a gente tem que dar treinamento para esse cara. A gente tem que ensinar o suporte básico de vida e o que é avançado, por mais que ele não seja um expert, ele não seja especialista aqui como nós, mas ele precisa saber o mínimo de BLS, de avançado e de adequação de suporte ventilatório. Então, acho que esse é um papel importante que a Sobrafir vai ter, porque independente da urgência e emergência, o paciente ele pode evoluir para intubação, seja ele o que for, ele pode evoluir para intubação. Então, a ventilação mecânica vai ter que haver um mínimo de conhecimento. Então, primeiramente, a forma que eu tentei resolver isso foi puxando o cara da enfermaria, porque parece que não, mas é mais fácil você convencer o gestor a botar alguém na enfermaria pela demanda da enfermaria, seja do público e do privado, do que pela demanda do CTI. E aí ele foge de números um pouco. E aí eu falo, não, esse cara da enfermaria, ele vai atender na emergência, porém eu reduzi o quantitativo deles perante lá os 5 fisioterapeutas que tinha na enfermaria. Esse cara ele tinha um número mínimo de atendimentos na enfermaria e o resto, independentemente do que ele tinha de atendimento na emergência. Se não tivesse nenhum, né, paciência, mas ele trabalhava com um número mínimo na enfermaria. Essa foi uma forma que eu achei a melhor, tá, gente, na época, porque para mim não dá para mexer no cara do CTI. E aí sim, Mariel sabe que isso dentro da unidade que a gente começou a trabalhar, aí a coisa começou a se modificar e o olhar, primeiro pela presença, né? Pela presença de um profissional ali de forma mais rotineira e não de forma de apagar fogo, que é um outro problema, que alguém já até falou ali, de ir ao setor, e aí eu me pergunto, por que esse atendimento não é cobrado? Porque se ele é evoluído, ele tem que ser cobrado. Então eu iria no meu chefe. Se ele não for evoluído, realmente ele não tem que ser cobrado. E isso a gente fez durante muito tempo, já se sabe disso. A gente ia para o setor da sala vermelha apagar fogo, literalmente apagar fogo. E saímos de lá sem qualquer tipo de evolução do paciente. Porque o paciente ia voltar, ia para o CTI muitas das vezes. Né? Então, essa é aí que eu falo, né? A maturidade que a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, por mais que seja uma discordância, eu acho que o primeiro ponto é passar a evoluir. Ah, Gabriel, mas é dispendioso. Mas como é que você vai gerar algum tipo de alguma coisa se não existe evolução nenhuma? Né? Nenhuma. Então, essa é a primeira problemática. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que amadurecer. Acho que a enfermaria é um caminho, né, para esse tipo de questão. Uma outra forma que a gente fez, Mariel sabe, existia um cara no nosso CTI do trauma, que era um CTI de 26 leitos, se não me falha a memória, só que o CTI do trauma tinha um corredor que ligava ao centro de trauma, que era onde fazia a transferência, era um corredor específico. E aí, quando foi criado esse centro de trauma, o centro de trauma tinha uma sala de RPA, de recuperação pós-anestésica a alguns procedimentos cirúrgicos que eram realizados no centro de trauma. E aí, a gente cria um fisioterapeuta de gancho, que ele não era plantonista do CTI, mas ele era alocado como se fosse na equipe do CTI. E ali a gente só enganou o gestor, porque ele não era do CTI, ele estava alocado no CTI, mas ele não entrava no quantitativo do CTI, e ele era o cara que fazia o atendimento no centro de trauma
e principalmente a transferência desse paciente do centro de trauma em ventilação mecânica invasiva, que é uma outra discussão também. Mas, enfim, então a gente criou um cara gancho, e aí e era ele que admitia minimamente esse paciente na terapia intensiva, mas ele não era um plantonista, ele era um quarto elemento entre os 3 plantonistas, e que a gente gerava algum tipo de dado com ele também. Então, assim, eu acho que você tem que entender o seu serviço. Infelizmente, eu vou falar isso. Você tem que entender o seu serviço para entender qual vai ser o melhor caminho de suprir esse erro. É um erro gerencial, seja do médico e seja do serviço também da fisioterapia que existe. Então, acho que você vai ter que criar o meio de acordo com o seu serviço. Então, e aí tem o Djaci, tem eu, tem Mariel, tem muita gente com experiência de gestão que pode ajudar vocês, e acho que falta muito isso de vocês. Agora, vocês cobram muito a Sobrafy, a Abrafim, as associações para gerar esses encontros, mas cadê vocês na hora de traz aqui o Djaci, o Mariel, enfim, porque a gente está nesse papel. Ele já está aí no Nordeste, então é um cara que vocês podem sentar dentro de um serviço do Nordeste e ele tentar, de forma gestora, enfim, tentar entender o que seria interessante, como ocorreu aqui já no Rio, ocorre de forma natural. Então, vocês precisam se aproximar da gente, e não só a gente dessa forma aqui. Vocês precisam chegar em pessoas que têm know-how, como eu aprendi com o Leonardo Cordeiro, aprendi com o Sérgio Neme, aprendi com o Azeri, enfim, é com esses caras que eu aprendi a fazer gestão. E vocês também precisam aprender com alguém também. A gente não começa do nada, a gente precisa ter pessoas, tem Jaci, tem Ângelo, nossa, o Nordeste está aí com pessoas tão respeitadas, o Norte, enfim, o Centro-Oeste, tem pessoas respeitadas em cada região e que podem ajudar vocês de forma legal, de forma técnica e de forma gestora. Então, façam isso. Tá perfeito. Gente, estamos chegando aqui. Se a gente for citar nomes de pessoas com um gabarito, acho que a gente não termina hoje, né? Então, menções aí a inúmeros grandes fisioterapeutas e referências e que passaram e que estão ainda nos campos da Sobrafy. Então, assim como nós estamos hoje, assim como tantos estiveram, assim como tantos estarão. Nós estamos chegando a 1h55 de evento, um evento que é previsto para 2 horas, tá? Então, eu não vou fazer mais perguntas, eu vou usar esse tempinho final para agradecer vocês dois, tá? A disponibilidade de vocês. Na segunda-feira, que eu sei que é o único dia da semana que vocês têm livre, né? Que é uma agenda bem complexa para a gente ajustar, tá? Então, agradecer a disponibilidade de vocês. Foram 2 palestras que se completaram. Como eu disse, nós chegamos a um pico de 150 pessoas ao vivo e ainda mantemos aí mais de 50 pessoas ao vivo. Com certeza haverão inúmeras visualizações quando foi disponibilizado no YouTube, de um tema que, ao redor do Brasil, a gente vai percebendo que vão tendo mais e mais colegas e que mais e mais colegas vão tendo sua porta de entrada no mercado de trabalho através da urgência e emergência. Então, isso também é algo a se destacar, principalmente em tempos pandêmicos. Tá? Então, agradecer vocês mais uma vez, queria abrir as considerações finais para vocês, agradecer a todos que passaram por aqui, agradecer a diretoria da Sobrafy, agradecer ao meu time do Departamento de Urgência e Emergência, que infelizmente não puderam estar aqui, os membros restantes, também um time diversificado, né, por várias regiões do Brasil, e a essas 2 figuras que já batalham nesse campo da urgência e emergência, e sempre que a gente precisa, a gente está em contato, porque é uma unidade, é um momento onde a gente tem que se aproximar, né? Nós precisamos nos aproximar, e gostei muito de uma fala do Gabriel, onde a gente precisa passar por essa pandemia sendo reconhecido e não sendo conhecido apenas. Então, meus sinceros agradecimentos a vocês dois, a todo o suporte técnico da Sobrafy, a todo mundo que esteve presente, e eu abro para vocês fazerem as considerações finais
E de antemão, até a próxima já. Um abraço. Podem ficar ligados nos Instagrams dos palestrantes, no meu, no da Sobrafir. A gente sempre tenta postar muita coisa por lá. Obrigadão, gente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, Jaci, pelo convite. Agradecer aí a todos os presentes até o momento, né? Agradecer meu irmão Gabriel, sabe que a gente tem uma história aí de muitos anos juntos, e poder participar mais uma vez contigo aqui. Esse é um caminho que a gente, ao longo dos anos, vem desbravando, e que eu vejo com muitas boas perspectivas, né, aos que estão vindo. Isso é o mais importante, é esse legado que está vindo, né, aos alunos que estão se formando, aos profissionais que estão chegando no mercado, né, a oportunidade que todo esse momento pode criar lá na frente, né, a visão do que a profissão como fisioterapia ela pode crescer no momento de atuação da urgência e da emergência. Isso é uma das minhas grandes preocupações. O que a gente lá na frente, né, em todo esse desbravamento vai deixar. Quais são as nossas perspectivas em relação ao mercado. A gente já está aí, né, enfrentando aí a todos e todos, e juntos, de mãos dadas com as associações, com os conselhos, com o Conselho Federal, né? Eu tenho uma história muito grande que confunde minha carreira junto com o Gabriel, então, certamente é algo que me deixa muito gratificado, né, nesses quase 10 anos de caminho à frente das emergências. Então, queria mais uma vez agradecer a vocês, aos colegas presentes, aos alunos aqui, aos fisioterapeutas presentes por todos os questionamentos, e contem conosco para esse avanço e no que precisar para que nós possamos ir à frente. Uma boa noite. Meu irmão, fica à vontade. Nada, só agradecer mesmo, Jaci. Acho que a gente precisa estreitar, sim, porque acho que não só com a Sobrafir, eu acho que a gente precisa da Abrafim, tem um grupo trabalhando muito com a emergência vestibular, tem o pessoal do SONAF muito atento a essa questão dentro do esporte, da urgência e emergência também. Então, eu acho que o caminho vai ser muito mais fácil, eu só não tenho dúvida do que a gente ficar, né, caminhando, não que estamos de forma separadas, mas a gente está vendo que, né, a gente está falando, pensando que é um objetivo só, que é a fisioterapia, né? Eu costumo falar que antes de ser a Sobrafir, antes de ser COFITO, antes de ser CREFITO, eu sou fisioterapia, né? Então, sou fisioterapia e ponto, acabou. Então, o que for melhor para que as pessoas no futuro ganhem lá na frente em cima disso, essa acho que é a nossa função, e acho que é isso que a gente trabalhar. Então, te agradecer, e é isso. Precisamos aí reunir junto para justamente, acho que melhorar as demandas, e aí focar até as demandas também, isso vai ajudar muito, porque ninguém consegue... A emergência é um braço muito grande, e a gente precisa de várias cabeças. Né? Tem o esporte, tem a neuro, tem a dermato, tem todo... Né? A emergência é muito grande, não é só... Né? A gente falou que só do hospital. Imagina o quanto que a gente tem pela frente aí. Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado. Vamos encerrando o nosso evento. A todo mundo que esteve ligado por aqui, a todo mundo que vai ver ainda gravado posteriormente. Espero que tenha sido construtivo para vocês. Os canais de comunicação ficam abertos. Até a próxima e um abraço a todos. Se cuidem.